Muito bem, amados, com a graça de Deus, estamos chegando ao 31º encontro tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. E nesse intervalo, João viu, e vai deixar registrado para a gente, nesse primeiro momento, que um anjo muito forte desceu dos céus. Esse anjo era um anjo diferenciado porque ele tem uma aparência muito igual à do Cristo ressuscitado. Tem um arco da aliança sobre a cabeça, o rosto resplandecente como o sol, a roupa branca como neve, as pernas como bronze. E esse anjo traz um livro, um livrinho, um rolo, tipo um pergaminho, só que ele está aberto, ele não está selado. Ele é de conhecimento de quem puder. Esse anjo vem, coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, simbolizando que todo o domínio da criação está sobre ele. A mão direita ele levanta como sinal de júbilo, de vitória, e ele faz o juramento que não haverá mais demora e que os mistérios, o propósito de Deus se cumprirá, exatamente como foi predito em toda a Escritura. A sétima trombeta logo será tocada. E quando isso acontecer, tudo que o Senhor anunciou por intermédio de seus profetas se cumprirá. Tudo será cumprido. Vem aí então a sétima trombeta, a última. E após ela não haverá mais tempo para mais nada, nem arrependimento, nem buscar salvação, porque o juízo do Senhor terá início. Terá início o juízo final sobre sua criação. Vamos ao texto? Está no Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 10, a partir do verso 8. O seguinte texto fala sobre o livrinho doce e amargo. O versículo 8 fala assim: a voz do céu que eu tinha ouvido, é João que está falando, tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João fala: fui até o anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então o anjo me disse: toma-o, devora-o, ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. João fala: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disse-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Essa colocação, profetizar contra, é o que está na Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém é uma das mais perto, mais próximas dos manuscritos. Ela é bem original ao manuscrito. Então, ali está dizendo que o anjo diz para João que é necessário que ele continue ainda a profetizar falar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Comer o livrinho, nesse caso, significa tomar conhecimento das profecias acerca dos últimos dias. Então, o fato do anjo entregar a João e deixar ele comer é para ele se apropriar do conhecimento dessas profecias, daquilo que realmente vai acontecer nos últimos dias. Mas essa situação já havia acontecido antes, onde um anjo também, de igual proporção, se apresenta ao profeta Ezequiel e dá a Ezequiel também orientações e um rolo para que ele comesse. E esse rolo é tão doce quanto esse de João. Essa situação está relatada no livro de Ezequiel a partir do capítulo 2 e fala da visão do livro. Eu vou ler para vocês o que está escrito no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, a partir do verso 2, que temos aqui a visão de um livro também, igualzinho que João está vendo aqui. O versículo está assim: e ele me disse, é o anjo dizendo para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Versículo 2: enquanto o anjo falava, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé.
Lembre-se que João está em espírito na presença do Senhor. Ele estava na ilha de Patmos quando ele se viu em espírito trasladado, vamos dizer assim, à sala do trono. Ele está diante do Senhor em espírito, igual Ezequiel está falando aqui que aconteceu com ele. Entrou em mim o espírito, me pôs em pé, e depois que o espírito estava em Ezequiel, ele fala, então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito, ele me disse, filho do homem, vou enviar-te aos filhos de Israel, a esses rebeldes que se rebelam contra mim. A situação aqui é que Ezequiel está sendo enviado exclusivamente aos filhos de Israel. Continua o anjo. Sim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são insolentes e de coração empedernido. Envio-te a eles para que lhes digas, assim diz o Senhor Yahvé. Quer escutem, quer deixem de escutar, com efeito são uma casa de rebeldes. Saberão ao menos que um profeta esteve com eles. Quanto a ti, filho do homem, não tenha medo deles, nem das suas palavras. Não tenha medo, porque eles se opõem a ti e te menosprezarão, ou porque estás assentado sobre escorpiões. Não tenha medo das suas palavras, nem fiques apavorado com o seu olhar, pois são, sim, uma casa de rebeldes. Aí só está falando que está mandando Ezequiel para essa missão. O versículo 7 fala assim, transmitir-lhes as minhas palavras. O que eu tenho para dizer, você vai ser apenas um porta-voz. Quer escutem, quer não escutem, pois são uma casa de rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como esta casa de rebeldes. Abre a tua boca e come o que estou te dando. Olhei, e eis uma mão que se estendia para mim, Ezequiel falando, e nela um volume, um enrolado, um pergaminho, igual que João estava recebendo ali. Versículo 10 ele fala, e ele abriu na minha presença, ele pegou esse rolo e abriu na presença de Ezequiel, igual aquele rolo que está desenrolado, está sem selo nenhum na vista de João. E estava escrito no verso e no reverso. Nele estava escrito, lamentações, gemidos e prantos. Disse-me, então o anjo diz para ele, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come o rolo, come este rolo, e vai falar com a casa de Israel. Depois que você comer desse rolo, você vai falar com a casa de Israel. Essa é a orientação de Ezequias. Aí diz Ezequias, abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E em seguida disse-me, filho do homem, ingere este rolo que estou dando e sacia-te com ele. E eu o comi. Na boca parecia-me doce como mel. Então me disse, filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite-lhe as minhas palavras. Então nós temos aqui uma situação no Antigo Testamento, acontecendo com Ezequiel, em igual proporção àquilo que está acontecendo agora com João, na época da graça, na época do Novo Testamento. A diferença que tem aqui é a seguinte, é que Ezequiel foi enviado exclusivamente à casa de Israel. E João está sendo enviado agora a proclamar as verdades do reino a todos os povos, línguas, raças, reis. Essa é a diferença. No Antigo Testamento, Ezequiel foi só para o povo judeu. Mas agora João está recebendo esse livro, essa autorização e essa incumbência de pregar as verdades do reino a todos, quer escutem ou não. Sabendo o Senhor que se trata de rebeldes. Este anjo que fala com João, ele tem um pé sobre a terra, que significa a casa de Israel, o pé esquerdo dele está sobre a terra, significando a casa de Israel, mas seu pé direito está sobre as águas, significando a todas as demais nações, povos, línguas, tribos, raças, para que todos ouçam o que o Senhor está dizendo. Se preparem, a 7ª trombeta vai ser tocada, e aí não vai ter mais tempo. O livro, como João falou, e como Ezequiel confirmou também, está lá, é doce a boca, mas é amargo no ventre. A mensagem apocalíptica fala de esperança e glória e eternidade, está presente na sala do trono, está com o Senhor para todo sempre. Isso é doce ao paladar, isso é doce como mel.
mas também fala de tribulação, fala de juízo, fala de castigo eterno. Isso é amargo feito fel. Vou parar por aqui e vamos nos permitir dar prosseguimento a esse estudo numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá.